fizeram acreditar que o Brasil virou uma disputa idiota de direita e esquerda, um lado contra o outro. Mas tem uma parte dessa história que quase ninguém mostra. Enquanto a briga aparece para você, com gente discutindo, escolhendo lado, se atacando, por trás, o melhor lá em Brasília, o clima é bem mais tranquilo e muito mais alinhado do que parece. Muito prazer, me chamo Eduardo César, sou CEO do grupo Flap Capital e hoje eu vou te mostrar uma coisa simples, mas que muda completamente a forma como você enxerga a política no Brasil. Muita gente acha que existe direita contra esquerda ou vice-versa, mas talvez o jogo nunca tenha sido esse. Vamos começar com o primeiro nome, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, do Flávio, do Nicolas. Agora deixa eu te contar uma parte da história que não costuma aparecer no palanque. Ele foi condenado no mensalão, aquele esquema onde o governo do PT comprava apoio dentro do Congresso. E o partido dele, o PL, recebeu mais de 10,8 milhões. Sim, dinheiro vindo do mesmo grupo que hoje ele combate. Ele foi julgado, condenado e preso. Agora segura isso aqui. Dentro da prisão, ele dividia cela com José Dirceu, um dos principais nomes do PT. Os dois presos pelo mesmo caso, mesma cela. Segundo o próprio Dirceu, o discurso era sobre uma lâmpada para ler. Ou seja, não era exatamente uma guerra ideológica, era convivência. Agora pula alguns anos. Geraldo Alckmin fala exatamente isso aqui. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O mesmo Alckmin, aquele que apareceu em 2017, vira vice do Lula. Percebe o padrão? O inimigo de ontem vira o aliado de amanhã. E você continua achando que é uma guerra. Agora vamos ir para outro fator extremamente importante. Dinheiro. Em 2023, PT e PL votam juntos. Para quê? Para aprovar um fundo eleitoral de quase 4,9 bilhões. Mais que o dobro de eleições anteriores. Curioso, né? Na TV eles brigam, no Congresso eles fecham acordo. E não para por aí. Reajustes e gratificações que aumentam significativamente os ganhos dentro do próprio Congresso. Agora me responde, isso aqui parece conflito ou alinhamento de interesse? Agora entra o nome-chave, Davi Alcolumbre. Ele foi eleito presidente do Senado com 73 de 81 votos, com o apoio de praticamente todo mundo, inclusive PT e PL. E o próprio Bolsonaro teve que explicar porque estava apoiando o mesmo nome que o Lula. Outro ponto interessante é a Previdência do Amapá. Quem indicou o presidente de lá foi o próprio Davi Alcolumbre, um aliado direto. Esse cara assumiu a gestão e mesmo com alertas do TCU e do Ministério Público, tomou uma decisão pesada. Colocou cerca de 400 milhões da aposentadoria dos servidores no Banco Master. E esse mesmo banco está ligado a um dos maiores escândalos financeiros já investigados no Brasil. Dinheiro que hoje está no meio de disputa, investigação e sem resolução simples. Dinheiro de aposentadoria, dinheiro de gente que trabalhou a vida inteira. Enquanto isso, pedidos de impeachment contra ministros do STF ficam parados. E quando aparece crítica, é sem citar nome. Agora junta tudo isso com calma. Valdemar PL, Dirceu PT, mesma cela. PT e PL voltando juntos em bilhões. Apoio conjunto do Senado, mesmas decisões estratégicas. Mas na sua tela é briga. É gente discutindo o dia inteiro, um lado atacando, o outro respondendo. Parece até que tudo está dividido de verdade. É torcida, é nós contra eles. Só que enquanto isso acontece na sua frente, por trás o jogo é outro. Bem mais silencioso, bem mais alinhado. E ninguém te explica isso. Porque isso aqui não é sobre ideologia. Nunca foi. É sobre interesse. E o interesse não tem lado. Ele vai para onde for o melhor. E o mais curioso disso tudo é que parece que política é um negócio distante, uma discussão que não tem nada a ver com você, mas ao mesmo tempo é ela que define quanto você paga no mercado, quanto custa para encher o tanque e quanto o seu dinheiro perde valor. E quando você começa a ligar esses pontos, você percebe que não é só política, é risco institucional. Enquanto você discute política, o ambiente econômico vai se moldando. E quem entende isso se protege, quem não entende paga. No final das contas, talvez o maior erro seja não escolher um lado. Talvez seja acreditar que existe dois lados independentes. A tesoura parece ter duas lâminas, mas quem controla? É uma mão só. E essa mão
não é a sua. Agora você pode olhar para tudo isso e seguir a vida como sempre. Muita gente faz isso. Mas quem já entendeu como o jogo funciona, sabe que não dá para simplesmente ignorar isso. Eu falo isso não como alguém de fora, eu sou empresário. Eu vivi fase boa, eu vivi fase difícil. Eu já tomei decisão no meio de incerteza, com risco batendo na porta. E é exatamente por isso que hoje eu ajudo outros empresários a enxergarem esse jogo com mais clareza. Por isso aqui é só um dos pontos. Quem vive no Brasil de verdade sabe que não é só política. É carga tributária, insegurança jurídica, é mudança de regra no meio do caminho, é custo que sobe sem explicação. É uma decisão que você precisa tomar sem ter previsibilidade nenhuma. Ser empresário aqui exige atenção o tempo todo. Ignorar esse tipo de coisa não é uma opção. E é aí que entra o ponto principal. Proteger o que você construiu. Porque tudo isso aqui, no final, chega em você. Chega no seu dinheiro, nas suas decisões. No que você levou tempo para levantar. E ignorar isso não impede que aconteça, só faz você chegar despreparado. Se em algum momento você quiser entender melhor como se posicionar nesse tipo de cenário, o link está na descrição, a gente conversa sobre isso.